O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, também você que acompanha conosco esta celebração aqui da Igreja Nossa Senhora de Fátima, mais um dia o tríduo, em preparação à festa da Nossa Senhora de Fátima. Em primeiro lugar, gostaria de dizer algumas coisas importantes para que nós possamos partilhar com a comunidade para que a gente possa vivenciar da Palavra de Deus. Estamos no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos e o capítulo 15 é chamado, ou tem um tema, a discussão da abertura, do acolhimento dos novos cristãos. Seria os judeus, seria então um problema ou uma dinâmica, melhor do que o problema, uma dinâmica que nós devemos viver até hoje na igreja. E o testemunho de São Pedro, a fala de Pedro, é muito importante, Deus me escolheu do meio de vós para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Então, o anúncio chega a outras pessoas, ou chega a todas as pessoas, e eles vão ouvir e acreditar. E aí, aquele processo do acolhimento. Então, ele fala que é importante que não tivesse distinção e que pudesse acolher. Acolhendo, pudessem vivenciar, na assembleia, na comunidade, a palavra de Deus. Então, não é mais uma distinção do gosto de cada um, mas a fé os impulsionava, o Espírito Santo concedeu e deu a possibilidade de que pudessem vivenciar na comunidade. Então, São Pedro dá esse testemunho, E ele fala: Deus que conhece os corações, testemunhou a favor deles. E aí, então, seria a favor de todos, Dando-lhes o Espírito Santo do céu, o que deu também a nós. E aí vai dizer que era, então, nenhuma distinção entre nós e eles. Vejam, na comunidade, é importante que nós tenhamos sempre esse cuidado. Não o melhor ou o pior, ou fazer uma categoria. Mas todos nós, seguidores de Jesus, servidores de Jesus. O Concílio Vaticano II, de 62 a 65, mudou ao longo da história da igreja uma expressão, A igreja pensava e falava e vivia uma forma talvez piramidal.
uma pirâmide, uma torre. Deus, e aí tinha, né, sei lá, o Papa, os bispos, o padre e tal. A igreja fala, né, a comunidade como a igreja, o povo de Deus. E como que uma célula, né? Talvez uma figura para a gente compreender, que a gente conhece muito, é o ovo, né? A gente fala que a gema, né, o principal, está lá no meio, né? Então ali é Deus. E todos nós, né, ligados, todos nós em volta. Seria uma figura só para a gente compreender. Então a igreja somos nós, viver em comunidade. E lá nos Atos dos Apóstolos, eles já procuraram superar esse problema ou essa realidade, né? E foi chamado então o Concílio de Jerusalém. O texto bíblico, né, é considerado como que o primeiro concílio da história. Queira Deus que nós possamos sempre, todos nós, estarmos unidos, né, a Ele. E por último, São Pedro fala só um detalhe, né? Olha, o que é importante, e para eles eram importantes, né? As uniões ilegítimas, né? Abster-se de carne. Então tinha aquilo que era essencial, não podemos perder. Mas é importante que tenhamos abertura para todos. E assim na igreja hoje também a gente vive isso, né? O essencial, a graça do batismo, o amor, a misericórdia, o perdão, o seguimento, a palavra de Deus, né? A comunidade, tudo isso é importante. Nós não podemos distanciar. Não podemos colocar outra coisa no lugar de Deus. Não podemos colocar outra coisa no lugar da sua palavra. O essencial temos que sempre conservar, preservar e buscar sempre manter. E o texto do Evangelho fala que é essencial permanecer no amor, né? Jesus fala, permanecei no meu amor, para que a vossa alegria seja plena. Pequeno texto, né? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus nos ama e quer que cada um de nós possamos viver também esse amor, essa realidade a Ele. E concluindo, nós vamos pensar, né? Nossa Senhora de Fátima, Maria, nos dá o exemplo daquele amor sublime, daquele amor nobre, daquele amor que diz o sim, daquele amor que participa, daquele amor que aceita a vontade de Deus. Então Maria é o exemplo. Que ela interceda a Deus por cada um de nós, por nossa comunidade, para que possamos guardar os mandamentos, para que possamos permanecer no amor de Deus, como nos pede Jesus no Evangelho. Por último, só terminando, né, falando um pouco da história de Nossa Senhora de Fátima, nesses dias, é importante, né, a gente tem a possibilidade, a história, porque é algo assim, de certa forma, até muito próximo a nós, né? 103 anos, né? 104 anos da aparição. E aquelas crianças que, interessante a história, né? Via, ouvia e só percebia, né? Lúcia via e ouvia, né? E o Francisco, né? Ele só percebia. E Jacinta ouvia, né? Então, o pedido, o contato e o sofrimento deles, as dificuldades, né? Nós sabemos que aí começa de maio, né, até outubro, vai ter muita gente, né, aliás, de outubro até maio, né, vai ter muita gente, muita confusão, e depois tem o mês de agosto, né, que eles foram como que fechados, né, para que não pudesse ir lá, e Nossa Senhora aparece em outro lugar. É esse contato, né,
que nós possamos ter um espírito de espiritualidade. Maria não pediu, de certa forma, nada de novo, né? Mas era para viver, seguir o Evangelho. E que nós possamos, a exemplo daquelas crianças, ouvir sempre o convite de Nossa Senhora para fazer a vontade de Jesus. Maria, no Evangelho de São João, no capítulo 2, vai às bodas de Caná. E diante da ausência do vinho, que era alegria, que era tudo, vai dizer uma frase àqueles que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Então, quando nós celebramos uma festa de Nossa Senhora, nós queremos, como fiéis, católicos, seguidores de Jesus, renovar, né, o nosso compromisso com Maria, de fazer o que Jesus nos pede. E o texto do Evangelho hoje falou, né, o amor, os mandamentos, guardar o amor, guardar os mandamentos, significa colocá-los em prática, colocá-los em evidência. Que possamos guardar sempre o amor de Deus no nosso coração, pois assim iremos sempre ter a possibilidade de partilhar o mesmo amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.